Olá, tudo bem? Estamos dando início a mais uma aula de Geografia para o sexto ano. Meu nome é professor Alcides. Essa é a aula 4. Né? A gente vai falar de projeções cartográficas e de cartografia no geral. Essa aula é uma continuação direta da última aula, mas também é meio que uma revisão, porque vocês agora, pelo menos boa parte de vocês, já conseguiu pegar as apostilas e consegue acompanhar, então, usando a apostila. Quem não pegou ainda, não tem problema, dá para enxergar, eu acho, pela tela, a apostila que eu vou colocar aqui na tela, vocês vão ler comigo, eu vou ler também em voz alta os textos importantes. Tá? Vou pedir para quem já tem a apostila abrir na página 17, dá uma pausadinha no vídeo, coloca na página 17 e aí você volta. Vai lá, 1, 2, 3. Ok. Agora que você pegou a apostila e abriu, vamos lá então. Olha só. Então, capítulo 6, página 17 da apostila do segundo bimestre. Não se assustem, a gente já estava trabalhando a apostila antes. Só que vocês estavam adiantados porque eu já estava terminando essa apostila, né? Do primeiro bimestre. Então a gente praticamente começou a segunda apostila, a do segundo bimestre, já na aula passada, comecinho da aula retrasada. É por isso que a gente está tão adiantado assim, parece que a gente está no meio, só que eu estou pulando os exercícios também, talvez a gente vá fazer os exercícios depois. Por agora não, porque eu vou fazer uma seleção de quais a gente vai fazer, tá bom? Agora, vamos lá para o capítulo, então, que o capítulo é a história dos mapas e os elementos dos mapas. Vou dar uma lidinha aqui e aí a gente continua, tá bom? Bom, eu acho que a parte que importa, antes de ler, eu vou pular esse aquecendo e vamos já direto para pensando nisso. Mas a pergunta do aquecendo, as perguntas do aquecendo, para vocês refletirem se a gente usa mapa só nos livros, se eles se encontram em outros lugares e como é que a gente usa, se a gente usa. Ele pergunta se vocês já usaram mapas, se sim ou não. É muito provável que já tenham usado. E aí, nesse capítulo, a gente vai tratar do quê? De elementos dos mapas, né? Então, olha, se a gente procurar bem, a gente vai encontrar mapa em todos os lugares, né? Ó, jornais, revistas, TV, internet, né? Com o Google Maps, por exemplo, no metrô, no parque, nas empresas. Você já deve ter percebido que todo mundo utiliza mapas. Além de estarem no nosso cotidiano, os mapas são instrumentos importantes para compreendermos nosso mundo, descobrindo as características dos lugares, paisagens e territórios. Mas como se faz um mapa? Quais são os seus elementos básicos? Nesse capítulo você vai descobrir a história e as características dos mapas, como interpretá-los e mão na massa, né? A gente vai fazer mapa também. Então, olha, aí tem um mapa aqui de Gassur, que é um dos mapas mais antigos que a gente tem notícia. Perceba que o mapa é super simples e ele vai mostrar, olha, ele tem norte, leste, oeste, então a gente consegue inferir que o sul é para aqui para baixo, norte, sul. E aí o que, que acontece? Ele não tem muitos detalhes. Na verdade, ele tem muito poucos detalhes. Mas o que, que é importante? Ele está mostrando que Gassur tem um rio que se divide e que na verdade não dá para saber se ele se divide ou não, né? Mas ele se junta ou se divide porque não tem a direção de onde é que o rio está correndo. Geralmente é assim, né? Mas pode ser o contrário. O rio pode correr para lá. Se sim, ele se junta aqui no entroncamento para formar um rio maior, que é onde está a cidade, e do outro lado aqui, ó, ao que parece tem um também. Então tem montanhas, né? No leste e no oeste, e o rio aqui também, que vai se juntar ali na frente, ou vai se separar ali na frente, não sei. Esses mapas, eles são muito importantes porque eles dão ideia para qualquer pessoa, mais ou menos, de como é o terreno em volta desse lugar que a gente não sabe nem onde é, né? Então, vamos lá ler sobre a importância dos mapas.
Como estudamos nos capítulos anteriores, sabemos que a geografia é uma ciência preocupada com a identificação, localização, descrição e explicação dos lugares, paisagens e territórios. Lugar é o lugar que alguém ocupa, paisagem é tudo que a vista alcança até a linha do horizonte, é como se fosse uma fotografia, né, da nossa visão. E território é o lugar que é ocupado por alguém. Alguém exerce poder sobre esse território. Pode ser ser humano ou pode ser qualquer outro tipo de ser vivo. Porque, por exemplo, a gente fala quando um predador, por exemplo, um leão, caça numa região, a gente fala que que aquilo é território de caça do leão. Então, é um lugar onde o leão exerce poder e está caçando. Da mesma forma, a gente tem territórios que são demarcados por formas de poder, né? Um governo, por exemplo, um estado, né? Um país é um belo exemplo de território, mas também a gente pode falar de território do tráfico, por exemplo, território onde predomina certo tipo de morador, por exemplo, um, um lugar que é território que foi durante muito tempo território, né, dos imigrantes japoneses, foi o bairro da Liberdade. Hoje em dia não tem só imigrantes japoneses, tem coreanos e chineses também, tem outras etnias lá, mas enfim, são territórios que são ocupados por alguém que exerce poder sobre ele. Bom, portanto, desde a sua sala de aula até toda a superfície do planeta, todos os espaços podem ser estudados. Na investigação do espaço geográfico, é muito importante a utilização de imagens como desenhos, fotografias e mapas que revelam as particularidades naturais e humanas do espaço. Os mapas apresentam características particulares. Os mapas são representações em escala reduzida de parte ou da totalidade da superfície do planeta. Os mapas apresentam alguns elementos básicos, como perspectiva aérea, símbolos, título, legenda, fonte e escala. Então, olha só, aqui no Você Sabia, a gente vai falar um pouquinho sobre a arte de produzir mapas ao longo da história. Então, primeiro que a gente tem é mapa pré-histórico. Olha só, os seres humanos produziram os primeiros mapas antes mesmo do surgimento da escrita. Antes mapa do que a escrita, que a gente precisava dessas informações, elas eram muito importantes. Os mapas pré-históricos eram rudimentares, feitos de materiais como rochas, gravetos e pigmentos naturais. Um dos exemplos foi o mapa produzido na planície da Mesopotâmia, atual Iraque, país localizado na Ásia, como podemos observar na figura anterior. Ele foi encontrado na cidade de Igaçu por arqueólogos e possui cerca de 4.500 anos. Então, por exemplo, você nem sabia que era na Ásia, muito menos sabia que era onde é hoje o atual Iraque, que era na planície da Mesopotâmia, mas você sabia que era uma cidade que tinha um rio de um lado, que se juntava com o outro, tinha um outro rio que se juntava a ele também, lá na frente, e tinha a leste e a oeste montanhas. Né? O mapa foi desenhado numa placa de barro cozido que representava o vale do rio Eufrates, que desemboca no Golfo Pérsico, em vários canais, no delta. Nosso cartógrafo pré-histórico utilizou conchinhas para representar as montanhas. O mapa de Gassur foi elaborado numa época em que o conhecimento a respeito do nosso planeta era limitado. As populações das aldeias conheciam bem as características do lugar onde viviam, mas tinham poucas informações a respeito de lugares mais distantes. Ao redor do mundo, outros povos relativamente isolados produziram mapas. É o caso dos polinésios, esquimós, astecas, egípcios e fenícios. Bom, mapas na Grécia Antiga. Na Antiguidade, a arte de produzir mapas prosperou especialmente na Grécia. Mestres como Hecateu de Mileto, que é de 550 a 476 a.C., Eratóstenes, 276 a 196 a.C., e Parco, século 200 a.C., e Ptolomeu, 90 a 168 d.C., contribuíram muito para o desenvolvimento da geografia, da história e da cartografia. Os gregos já sabiam que o planeta era esférico. Foram eles que descobriram as noções de polos,
Equador, trópicos, latitude, longitude e as primeiras projeções cartográficas. Fizeram também os cálculos preliminares a respeito do tamanho do planeta. Todavia, pensavam ainda que a Terra era o centro de todo o universo. Isso é, era uma concepção geocêntrica. Olha o mapa de Parco aqui, gente. Não sei se vai dar para enxergar direitinho para vocês. Tá vendo? Bom, o astrônomo Hiparco nasceu no século II a.C. Ele foi um dos principais pensadores gregos a elaborar mapas com cálculos matemáticos precisos, apresentando latitudes e longitudes. Como podemos observar no mapa anterior, Hiparco elaborou um mapa do mundo conhecido em sua época. Pensava-se que havia uma suposta ligação entre a Ásia e a África. Na época, acreditava-se que as áreas equatoriais eram muito quentes e não habitáveis por seres humanos. Nele já existiam paralelos e meridianos colocados em intervalos regulares. Já na Idade Média, os árabes bizantinos continuaram a produzir mapas. Na maior parte da Europa, esse período foi um retrocesso no que se refere à visão do mundo. Era a época do feudalismo, um sistema social, político e econômico em que prevalecia a autossuficiência, ou seja, quase tudo era produzido no próprio lugar. Havia pouca interdependência entre os lugares, o comércio era pouco desenvolvido e havia pouco intercâmbio de ideias. O conhecimento científico que os gregos haviam acumulado tinha sido abandonado. A influência da Igreja Católica foi desastrosa. Se você observar o mapa ao lado, verá que o mundo era concebido como um disco chato, que nem uma pizza, e esse tipo de mapa ficou conhecido como T no O. O T representava o mar Mediterrâneo, o rio Dom e o rio Nilo, separando os continentes Europa, África e Ásia. Era uma visão do mundo muito influenciada pela religião teocêntrica, e observe que o ponto cardeal de referência no mapa era o leste, pois era na direção da cidade de Jerusalém, no Oriente Médio, centro difusor do cristianismo. Além disso, acreditava-se que no Extremo Oriente estaria localizado o paraíso. Então, ó, Oriente. Para cá era o Oriente. E, na verdade, nesse mapa aqui, ó, o Oriente é aqui, ó, desse lado. Tá vendo? No mapa. Aqui é o Oriente, é o leste. É do lado onde o Sol nasce. O que acontece? Quando a gente fala que a gente está se informando para saber a direção das coisas, a gente diz que a gente está se orientando, conseguindo achar o Oriente. Porque o que acontece? No mapa, quando você acha um ponto cardeal, você descobre todos os outros. Então, se orientar, vocês entendem porque tem esse significado agora de achar o seu caminho. Do Renascimento ao imperialismo europeu. Com o fim da Idade Média, começou a Idade Moderna. Entre os séculos 19 e 16, 11 e 16, perdão, gradativamente a atividade comercial europeia intensificou-se ao longo do mar Mediterrâneo. Foi retomado o intercâmbio de mercadorias e ideias entre os europeus e os povos do Oriente Médio e China. Também começaram as grandes navegações e a invasão europeia da América. O crescimento do comércio e da navegação exigiu a produção de mapas mais precisos. Isso tornou-se possível graças à retomada do conhecimento acumulado pelos antigos gregos e árabes. Então surgiram os mapas portulanos, que apresentavam elementos importantes: Rosa dos Ventos, escala, cidades litorâneas e portos. A cartografia avançava. Um dos exemplos foi o surgimento da projeção de Mercator, utilizada para orientar a navegação. A gente já vai ver a projeção de Mercator na próxima página. Com a expansão comercial europeia, a partir do século XVI, a maioria dos mapas passou a ser desenhada com o norte como ponto cardeal, de referência, e com a Europa em posição privilegiada. Com o avanço do poder europeu por meio da colonização das Américas, Oceania, África e Ásia, houve fortalecimento dessa visão do mundo nos séculos posteriores. E é por isso que até hoje quase todos os mapas apresentam o norte na posição superior. Os mapas passaram a refletir também o sistema econômico, que passou a ser estruturado cada vez mais com base na interdependência entre os lugares. Entre os séculos XVIII, agora sim XVIII, e XIX, as potências europeias, principalmente o Reino Unido, a França e a Alemanha, estimularam o rastreamento sistemático de seus territórios. No fim do século XX, com o avanço da tecnologia,
os mapas tornaram-se cada vez mais preciosos e sofisticados, inclusive com o auxílio de fotografias aéreas e imagens de satélite em sua produção. E aí, a gente vai falar um pouquinho de perspectiva. O mapa em perspectiva, gente, é como se a gente estivesse olhando ele voando. A gente estivesse voando e olhando para ele, tá? Então, essa aqui, ó, esse desenho aqui, ele está desenhado em relação perpendicular. É como se a gente estivesse olhando assim o mapa, assim. Já esse mapa de baixo, ele está correto, né? É a visão vertical, e aí você consegue reproduzir as coisas, só que elas são reproduzidas de maneira diferente. Compreendem? Olha só o que acontece. Bom, e aí todo mapa, lembra que eu falei que o mapa precisa ter alguns elementos que são extremamente necessários para definir que ele é um mapa? Então, olha só, a gente vai citar eles. Título. Um mapa não representa todos os elementos da realidade. Geralmente selecionamos um aspecto específico da superfície a ser representada. O título do mapa explica o aspecto ou o tema que está sendo representado. Por exemplo, se desenharmos um mapa do Brasil, analisando a distribuição dos rios, o título poderia ser Brasil, hidrografia. Outra coisa que precisa ter: símbolos, legenda e fonte. Os aspectos da realidade são representados nos mapas por meio de símbolos e cores. O significado dos símbolos é encontrado na legenda que costumava acompanhar os mapas. Por exemplo, os rios, lagos e mares costumam ser representados pela cor azul. As altas montanhas são representadas por tons de marrom. Já as áreas baixas e planícies costumam ser representadas por tons de verde. Muitos mapas também apresentam a fonte de onde se obtiveram as informações que permitiram a produção do mapa. Por exemplo, grande parte das informações que encontramos nos mapas do Brasil de diferentes temas apresenta como fonte principal o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Escala. Os mapas, fotografias aéreas e imagens enviados por satélite são desenhos em escala reduzida da superfície real do planeta. Não existe nenhuma vaga no mundo do tamanho da realidade que ela representa. Não existe nenhum mapa do tamanho da realidade que ele representa. Tá? A escala, ela mostra quantas vezes a realidade foi reduzida para caber no mapa. Os mapas podem apresentar escalas numéricas e gráficas. A escala numérica é representada por uma fração. Por exemplo, numa escala de 1 a 1000, 1 centímetro, o numerador medido no mapa equivale na realidade a 1000 centímetros, denominador na realidade. Ou seja, a realidade foi reduzida 1000 vezes para ser representada em um mapa. Os mapas também podem representar uma escala gráfica. Ela é representada por um segmento de reta dividido em milímetros ou centímetros. Está aqui, ó. Com correspondente em quilômetros e verificado no mapa. Ó, a escala aqui, ó. 1 para 10 mil. Em nosso dia a dia, nos jornais, nas revistas, na internet, até na televisão, entramos em contato com mapas com diferentes escalas. Podemos analisar um mapa mundi, planisférico, com todos os continentes e países. O mapa do Brasil, o mapa do nosso estado, o mapa do nosso município, a planta do bairro onde moramos e até a planta da nossa casa ou apartamento. Por exemplo, a planta do bairro da cidade onde moramos pode apresentar escalas como 1 para 500, 1 para 1000 até 1 para 10 mil. Porém, quando estudamos o mapa do Brasil, ele pode apresentar escalas como 1 por 400 mil. Ou seja, para ser desenhado, o Brasil teve que ser reduzido 40 milhões de vezes. Tudo que você tem, que você conhece, é diminuído em 40 milhões. Tá? Olha o local para o global e o global para o local. Então, o Brasil está aqui, olha, o mapa mundi. Aqui embaixo, os países vizinhos do país. A gente esmaga a economia do país paraguaio e, prosseguindo a luta, a gente vai chegar no então, como eu ia dizendo, as escalas elas vão cobrir, né, a, a realidade, né? O mapa vai cobrir a realidade, ele vai desenhar as coisas
representar as coisas que existem no mundo, só que elas vão precisar ser diminuídas. Então aqui está a escala, né, 1 para 10 mil, e essa escala 1 para 10 mil está mostrando uma cidade, quer dizer que tudo está 10 mil vezes menor. Ou seja, um pontinho de 1 centímetro desenhado no mapa, na verdade ele tem 10 mil centímetros. Né? E aqui é 1 para 120 milhões no mapa mundo, né? Que é para poder cobrir toda a área, então tudo vai ficar muito, muito, muito pequeno. Bom, aí o que acontece, gente? Projeções cartográficas. O que você está fazendo? Você está pegando um globo, está pegando, né? E na verdade a Terra é um geóide, mas enfim, ela não é bem tão redondinha assim, ela tem um formato mais irregular, mas a gente acaba representando ela redonda perfeita, para facilitar. Mas enfim, como é uma esfera, ela tem curvatura, ela tem curva, ela não é reta. E quando você abre, transforma num mapa, abrindo ele, desenhando ele aberto, como se você tivesse pego uma mexerica descascada e colocasse aquela casca de mexerica toda aberta, tentando fazer ela ficar reta, plana. Não dá, ela vai ter distorção. Então é por isso que os mapas, eles nunca vão ser perfeitos, porque eles estão transformando um objeto que tem 3 dimensões num objeto que só tem 2. O mapa não tem, né, profundidade, ele não tem essa dimensão. Então o que acontece? Tem formas diferentes da gente fazer essas projeções. Os tipos básicos são esses 3 aqui que vocês estão vendo, tá? A cilíndrica, a cônica e a plana ou azimutal. O que é a cilíndrica? Olha só, a gente pega o globo da Terra e abre ele como se ele fosse achatado, tá? E aí ele fica desta forma aqui. Isso aqui vira isso aqui, tá? É como se ele tivesse sido projetado dentro de um cilindro. O que acontece? Todos eles vão causar distorções. Ó, nesse aqui, é como se você fizesse um cone, que nem um chapéuzinho de aniversário, né? E você projeta o mapa nele, desenha o mapa nele e depois abre ele. Fica desse jeito aqui, tá? Olha só, qual é o problema desse tipo de projeção? Com esse também, que também tem uma distorção. Olha o tamanho da América do Sul nos 2 mapas. Não está muito diferente? Olha o tamanho da África. Né? Tudo fica bastante diferente nessas projeções, porque você tem as distorções. Ó, essa é a projeção plana ou azimutal. O globo ele é projetado sobre um plano tangente. Então você pega o plano e coloca o globo, como está ali. No mapa resultante, os paralelos são círculos concêntricos e os meridianos retos. São irradiados do polo. Trata-se de uma projeção bastante útil para a representação das regiões polares, como a Antártida e o Ártico, que é o Polo Norte e o Polo Sul. Né? E aí, esse tipo de mapa, o que ele vai mostrar? Isso aqui é o Polo Sul, gente. Ó, é aqui, ó. Tá vendo a diferença da projeção? Olha aqui. Não parece muito maior na projeção cilíndrica o Polo Sul? É exatamente porque tem distorção de uma projeção cilíndrica. Essa distorção é exatamente no Polo Sul. Olha só, a gente vai falar das distorções agora. Qualidades e distorções das projeções. Existem diferentes tipos de projeções. Algumas apresentam como qualidade a preservação dos contornos dos lugares e territórios. Outros priorizam a preservação correta das áreas proporcionais. As projeções conformes preservam as formas dos territórios, mas distorcem as áreas. As projeções equivalentes preservam as áreas, porém distorcem as formas.
As projeções equivalentes são ideais para a representação da distribuição geográfica de fenômenos naturais e socioeconômicos. Já as projeções equidistantes preservam as distâncias entre os lugares. Então, olha só, vale a pena você anotar isso no seu caderno, tá? Então, projeções equivalentes ideais para a representação da distribuição geográfica de fenômenos naturais e socioeconômicos. E projeções equidistantes preservam as distâncias entre os lugares. Ó, a gente vai falar das duas projeções mais famosas, tá? Mercator e Peters. As projeções ganham o nome de quem inventou elas, né? De quem fez elas pela primeira vez. Então, Mercator foi uma pessoa e Peters foi outra. Vamos lá. Então, se os mapas são desenhos da superfície terrestre, que têm características que dependem da época histórica e a cultura no qual eles foram produzidos, então os mapas eles estão cheios de visões do mundo e de posições políticas a respeito do espaço geográfico. Um período importante no desenvolvimento da cartografia foi das grandes navegações, quando o Brasil foi descoberto. Em 1569, em plena expansão marítima europeia, Geraldo Mercator elaborou um método de produzir mapas a partir de uma projeção cilíndrica, que é essa daqui. Ó, e aí vira isso aqui, né? Então, Mercator é uma projeção cilíndrica. Tá? No mapa a seguir, temos o mundo representado a partir da projeção cilíndrica conforme de Mercator. Os paralelos e meridianos, lembra aqui que são paralelos e meridianos, gente? Meridianos são as verticais, paralelos são as horizontais. Conservam ângulos de 90 graus, sendo utilizado até hoje na navegação marítima e na aeronáutica. As formas dos continentes e países são preservadas, ou seja, o que preserva é o formato dos países, tá? Porém, as áreas são distorcidas, ficando desproporcionais à medida que se distanciam do Equador. Então, quanto mais longe daqui da linha do Equador, mais deformado fica. Por exemplo, o Canadá fica maior que toda a América do Sul. Ó, esse é o Canadá. Está maior do que toda a América do Sul aqui. Na realidade, o território canadense apresenta 9,9 milhões de quilômetros quadrados, enquanto a América do Sul tem 17,6 milhões de quilômetros quadrados. Ou seja, aqui é quase a metade disso aqui. Mas ainda assim, por causa dessa projeção cilíndrica, essa parte aqui, ó, e aí dá para ver por que ela dá essa deformada, né? Que são as partes que ficariam aqui, ó, e aqui na projeção. Elas deformam por causa disso. Quase dobrou também. Outro exemplo, a Groenlândia, que é aqui, ó, 2,1 milhões de quilômetros quadrados, fica quase do tamanho da África, que tem 30,3 milhões de quilômetros quadrados. O que acontece? A África é muito grande, aqui ela está muito pequena, ela é muito maior do que isso. Por que ela é muito maior do que isso? Por que a projeção está fazendo ela ficar menor? Porque a África é maior porque a Terra é curva. Você está pegando uma coisa que é curva e está achatando ela. Quando você achata, né, você está pegando uma coisa que é curva e achata. Quando você achata, para preservar o formato da África, a gente diminui o tamanho dela, porque senão ela vai espalhar e vai deformar. Bom, apesar das distorções, o mapa de Mercator é conveniente para os países do hemisfério norte, inclusive as nações ricas, como o Canadá, os Estados Unidos e alguns países europeus. Quando o aluno canadense estuda o mapa mundi na projeção de Mercator, pode formar uma imagem falsa a respeito do tamanho do seu país. Em 1973, o alemão Arno Peters elaborou uma projeção cartográfica que permitiu uma visão diferente do mundo. A projeção cilíndrica equivalente de Peters, apresentada a seguir, preserva as áreas proporcionais entre continentes e países. Nela, o Brasil apresenta sua área proporcional real em relação ao restante do mundo. A única desvantagem é que distorce as formas. Veja que alguns países, como a Rússia e o Canadá, ficam esticados. No mapa de Peters, o Canadá representa sua área proporcional real, portanto, bem menor que a América do Sul. Observe que a Groenlândia é muito menor do que a África. Ó, é muito menor mesmo. A projeção de Peters faz justiça com relação ao tamanho dos países.
representando o tamanho proporcional real. A projeção de Peters acaba valorizando os países pobres distribuídos pela América Latina, África e Ásia. Desse modo, é a projeção mais adequada para a representação dessas áreas. Você sabia? O mundo de projeções. Ó, a projeção de Malwade, a projeção equivalente de Malwade mantém a proporção exata entre os continentes e os oceanos. Então, olha só quanto de oceano a mais a gente tem, tá vendo? A projeção de Good. E aí a projeção de Good é como se você estivesse descascando mesmo uma laranja, né? Toda em gominhos, assim, para tentar preservar, tirar as deformações. A projeção equivalente interrompida de Good aproveita ao máximo as zonas de menor deformação. Então, ó, tentando deformar o mínimo possível. Projeção de Soukup. A projeção azimutal equidistante oblíqua é centrada na cidade de São Paulo, Brasil. Mantém com precisão as distâncias a partir de um centro de projeção, mas distorce bastante as formas dos continentes e países. Foi utilizada para orientar antenas de radioamadores. Também pode ser utilizada para fins militares e para definir rotas aéreas para transporte de mercadorias, pessoas e armamentos. É um exemplo de projeção que valoriza o território do Brasil em relação ao restante do mundo. Por quê? Ele está pegando aqui São Paulo e está medindo as distâncias corretamente de cada um dos lugares em relação a São Paulo. Ó. Então, para planejar nessa projeção aqui de Soco, o que a gente importa para a gente? O que importa aqui no planejamento é a distância entre os países, entre os lugares de São Paulo. Então, esse mapa é usado para medir corretamente qual a distância que um avião vai percorrer até determinada cidade a partir de São Paulo. Ó, projeção de Maxwell de Fuller. Trata-se de uma projeção poliédrica. O poliedro reduz algumas distorções. Permite uma visão mais precisa das dimensões relativas dos continentes e oceanos. Ó, de novo, olha o modo como é representado. O que isso seria feito aqui? Seria recortado e meio que montado. Para a gente ter ideia de como ela deforma, né? Projeção de Peterman. É uma projeção plana interrompida em 8 pontas no hemisfério sul. Mantém os verdadeiros ângulos e as distâncias em relação aos polos. Percebam que esses tipos de projeção diferentes, eles têm uma finalidade. Ó. Isso aqui interessa para quando você quer transportar mercadoria, para quando você quer saber, planejar mesmo as distâncias em relação a um ponto e outro. Então, e aí chegamos às atividades. Para esta semana, gente, eu vou pedir para vocês fazerem as atividades. Então, ó, página de 25 a primeira, e aí você tem 26, 2, 3, 4 e 5, e aí a 6, 7 e 8, tá? Que é A e B. Vai até aí, perdão. Bom, 9, 10 e 11 também. O 12, produzir um mapa do percurso entre sua casa e a escola, página de desenho 49. E o 13, numa cartolina desenhar a planta da sua casa. Vocês podem ignorar. A 13, na verdade, a única coisa que vocês vão fazer é, em vez de desenhar numa cartolina, vocês desenharem na folha do caderno, tá? Lembra que vocês fizeram uma atividade já fazendo o mapa da rua de vocês? Então, a gente não precisa fazer o percurso casa-escola, tá? Só aquele da rua de vocês. E na 13, então, não façam a 12. Na 13, em vez de usar cartolina, façam no caderno de vocês uma planta da sua casa, tá? Leiam o texto do capítulo 6, de novo, além do que eu já li para vocês. Tirem dúvida comigo durante o período de aula, tá? No período de aula, vocês podem usar o grupo, podem mandar PN, podem
me chamar no WhatsApp, que a gente tira a dúvida de vocês, tá? Essa projeção de Peters ali é uma análise. E eu já vi essa representação algumas vezes, tá? Eu prefiro, ao invés de vocês procurarem o erro nela, de eu falar um pouquinho sobre ela. Essa projeção, ela simplesmente quer dizer que não tem sentido essa coisa de os países desenvolvidos estarem em cima e os países subdesenvolvidos como o Brasil estarem embaixo. Porque é isso mesmo. Quando a gente faz um mapa, um minutinho só. Quando a gente pega um mapa assim, o que a gente está fazendo? Olha só, tudo para baixo do Equador são países subdesenvolvidos. Tá? Com exceção da Austrália, mas a Austrália é uma exceção em vários sentidos. Mas aqui, ó, os países todos para baixo da linha do Equador são subdesenvolvidos e os para cima, pulando o México, né? Mas o México é uma potência e alguns outros países daqui, a maior parte deles da Europa, Estados Unidos e Ásia, são países desenvolvidos. E aí o que você está dizendo? Você está dizendo que esses países estão acima do Brasil. Quando você olha o mapa, você vê dessa forma. A gente está aqui embaixo, eles estão lá em cima. O que esse mapa aqui faz, então? Dê uma olhadinha. Olha aqui o Brasil, tá? Olha a África. Olha como os países ditos mais desenvolvidos são jogados para o canto e parece que eles estão nos cantinhos do mapa, né? Então, é um mapa alternativo, né, que parte dessa visão de mundo aí, valorizando mais os países subdesenvolvidos. Né? Por que a gente não vai valorizar o nosso país? Não faz sentido. E basicamente é isso. Na próxima aula a gente vai fazer a correção dessas questões. Tá? Como eu disse, não precisa fazer a 12 não precisa ser feita. Mas as outras, da 1 a 11 e a 13, sim. Tá? Não é difícil. As respostas estão no texto, às vezes vocês vão ter que pensar um pouquinho. Mas qualquer dúvida, qualquer coisa que eu não tenha deixado clara, qualquer coisa que vocês precisarem, entrem em contato comigo, tá? Eu estou disponível durante o período letivo. Vocês estão tendo aulas, apesar das aulas presenciais terem sido suspensas, vocês estão tendo aulas à distância e a gente fica à disposição em plantão de dúvidas para resolver os problemas, as dúvidas de vocês, tá bom? Vamos ficando por aqui, tá? Um abraço para vocês, se cuidem e me enviem, por favor, me enviem as atividades por e-mail. Eu vou deixar o e-mail aqui na tela. Então, tá aí, ó. Mandem para mim por e-mail, tá? Por e-mail, por favor. Pode mandar para o WhatsApp se você não conseguir mandar por e-mail, mas não se esqueçam, quando vocês enviarem as fotos, identifiquem-se. Olha, meu nome é tal, sou aluno de tal escola, tal série, tal sala. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Semana que vem tem outra aula. A gente vai continuar tratando de cartografia, vai continuar mexendo com a apostila. Qualquer dificuldade de vocês, entrem em contato, tá? Tchau, tchau.